que você percebeu de benefícios com as práticas meditativas de yoga na tua vida? Então, eu mencionei por cima, né? Mas o que me levou a buscar isso foi o fato de que eu vivi alguns anos, quando eu tinha cerca de 20 anos de idade, uma sequência de anos ali de uma depressão, uma angústia, uma ansiedade extrema, realmente, de ter que tomar muito remédio, de não conseguir comer, de não conseguir dormir, de não conseguir estudar, nem trabalhar, né? Porque eu estava na faculdade ainda, mas eu não conseguia desempenhar as atividades mais básicas, assim, eu nem estou falando de satisfação, de felicidade, estou falando de não conseguir o mínimo, assim, né? De dormir, comer, trabalhar. E foi um estado realmente muito crítico, assim. E no início eu busquei uma saída, depois de muito resistir, na verdade, porque uma época eu fiquei lutando, achando que o tempo ia levar aquilo, mas não levava, só piorava. Eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa a respeito, mas no início eu busquei uma saída mais convencional, que era o quê? Terapia, medicação, né? E isso ajudou, me deu um alívio realmente, mas as histórias elas voltavam a se repetir, assim, outras pessoas, outros lugares, outros momentos, mas sempre a mesma dinâmica. E eu me sentia eu me sentia aprisionado pela minha mente, pelos condicionamentos da minha mente, pelos padrões de repetição, de pensamentos excessivos e repetitivos e, enfim. E aí eu percebi que eu tinha que cavar mais fundo, eu queria entender esse software, digamos assim, eu queria entender esse programinha que estava lá rodando, né, na minha mente o tempo inteiro. Eu queria entender o que era essa voz que ficava ali criando angústia, criando dor e sofrimento o tempo inteiro. E aí eu comecei a comprar alguns livros, comecei a ler sobre isso, sobre autoconhecimento, sobre yoga e tal, até que eu comecei a praticar numa escola aqui em Porto Alegre e fiquei 11 anos nessa escola. Depois foi onde eu fiz a minha primeira formação, depois eu fui para outro caminho dentro do yoga, fiz uma outra formação e tudo mais. Mas de benefício, basicamente, cara, é difícil dizer até assim numa lista, mas vamos lá. É que a minha dinâmica interior hoje em dia é algo absurdamente diferente do que era 13 anos atrás. Eu não estou dizendo que eventualmente eu não fico frustrado, ansioso, né, para baixo, mas isso é muito, muito pequeno, muito inofensivo comparado com o que acontecia naquela época. Então, basicamente, de resultados positivos menos ansiedade, menos angústia, mais completude, mais viver no presente, menos ficar pipocando entre passado e futuro, uma menor reatividade da mente em frente aos acontecimentos, porque muita gente vive a própria natureza da mente é ficar reagindo a tudo o tempo inteiro. Então, eu vejo um vídeo no celular, alguém fala alguma coisa, acontece uma coisa no trânsito, qual que é a resposta automaticamente? Ela já vai lá, ela se levanta, né? Ela faz um movimento, ela já critica, já ataca, já reage àquilo. Então, isso é uma coisa também que você tem muito mais aceitação, você tem muito mais presença, você não fica lutando com a vida, você não tenta, você abre mão também da necessidade de controle, porque tudo parte da sua noção de eu. Todas essas coisas que eu estou falando estão relacionadas à sua autoimagem, a ideia que você tem sobre quem você é. E quando você tem essa ideia, que é a condição da maioria das pessoas, né, de se identificarem com aspectos do corpo ou da mente desse personagem chamado fulano de tal, quando você tem isso, você fica lutando para conservar esse personagem, e isso exige uma tensão e uma agitação constante. Quando você vai removendo essas camadas, vai soltando, vai se despindo disso, num sentido mental, você vai, né? Então é como se ao longo da vida a gente viesse carregando uma mochila cheia de pedras.
Só que você não sabe que você está carregando essa mochila cheia de pedras, porque desde sempre você carregou ela. E aí, em dado momento, você começa a dor, né, começa a ficar muito grande, você começa a sofrer, você não se dá conta de que você está carregando toda aquela carga mental, né, aquele peso todo. E aí você começa através da introspecção, através da investigação, através do recolhimento da sua atenção, você começa a... O que é a introspecção? Ao invés de projetar a consciência para fora, para o mundo, você inverte, digamos assim, e volta essa consciência para dentro. E a consciência é uma luz, ela vai iluminar o que ela tocar, digamos assim, ela ilumina. Só que ali você vai começar a lançar luz sobre o seu mundo interior. E isso vai fazendo com que coisas venham à tona, com que coisas apareçam, né? E aí você vai tornando consciente, pegando na sua mão essas pedras que estavam lá na mochila, que você nem estava vendo, estava nas suas costas. Você toma nas mãos, olha e vê, bem, agora eu posso soltar isso. Você vai soltando, então a sua vida ela vai ficando muito mais leve, você vai tendo muito mais liberdade, né? Liberdade, na verdade. Sim. Vai se desidentificando, né, Matheus? Tem duas perguntas que eu faço assim. Tem duas perguntas que eu faço que é: quem sou eu sem isso? Quem sou eu sem isso? Ou quem sou eu além disso? Quem sou eu sem isso? E quem sou eu além disso? E é interessante porque daí vai entrando em outros espaços. E legal que você falou, há um estímulo agora mais recente, depois da pandemia, muito mais ainda, né? De tela, de dopamina, E é legal quando a pessoa começa a se dar conta desses espaços de relaxamento, de quietude, de silenciamento, de quem sou eu, né? Além disso, né? Então, muito, muito interessante. Porque a mente, ela sempre vai criar eu achei muito boa essas perguntas que você colocou, porque a mente, ela vai sempre criar uma historinha. O sofrimento, digamos assim, a dor mental, psicológica, ela se dá na forma de quê? De um falatório, de uma história, de dramas que a mente vai contando. E a maioria das pessoas não vive na realidade. A gente, né, como eu também vivia muito conectado você vive dentro da sua mente, né? E é isso que cria o sofrimento. A gente não vive na presença, na consciência, né? A gente tende a embarcar nessas historinhas, a gente fica lá vivendo naquilo, uma fantasia. E eu achei muito boa essas perguntas, porque a pergunta central, né, que a prática da meditação visa responder, não de uma forma intelectual, porque o que você está além do intelecto, está além das palavras, mas a pergunta é quem sou eu, né? Porque essa é a pergunta que vai zerar todas as buscas. Você só se envolve em uma série de buscas e dramas e empreendimentos, assim, digamos assim, e você projeta a sua felicidade fora de você porque você não sabe quem você é, né? Então a solução para descansar, para ter paz, para ter plenitude é descobrir quem você realmente é.